Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu futuro notebook. Hoje eu estou falando do notebook Vaio FE15 com processador Ryzen 5 que se equipara a um processador Core i5. Hoje é 23 de julho de 2024, o notebook está custando R$ 2.799 aqui na Amazon. Bora começar analisando a estrutura física desse rapaz. Na imagem principal do notebook podemos ver que ele é um notebook com um tom de cor bem uniforme, né? Um notebook que não tem destaques de cores, é apenas uma cor só. E aqui em cima nessa borda podemos ver pequenos protetores que auxiliam no fechamento do notebook para evitar que ele se choque diretamente com o teclado. Podemos ver também o microfone. Temos aqui também um pequeno auxiliar, aqui a webcam com proteção de privacidade, né? Caso seja hackeada, é só fechar aqui e ninguém consegue ver através da sua câmera. E em seguida temos um LED para indicar se a webcam está sendo usada ou não. Pessoal, só lembrando que o webcam de notebook não costuma ter uma qualidade muito boa. Se você é uma pessoa que constantemente está em chamadas de vídeo, o ideal para você pode ser uma webcam externa que traz tanto uma melhor qualidade de imagem como também de áudio. Podemos ver também que as bordas laterais do notebook não são tão largas e nem tão finas, né? O que traz um equilíbrio para ter uma melhor segurança da tela e o notebook também não ficar tão feio. É algo bacana que a maioria das marcas fazem, mas geralmente hoje em dia muitos notebooks vêm com a borda muito fina que prejudica a estrutura da tela. Esse aqui tá interessante. Conseguimos ver um pouco da dobradiça, já a gente vê melhor um pouco ela, e dá para ver que o teclado é completamente saltado para fora. Como você pode ver, ele não tem rebaixamento, porém tem teclado numérico. Tá bem completo aqui. Bom, o que acontece, pessoal? Pelo fato dele não ser um teclado rebaixado, além de prejudicar um pouco a digitação, ficar um pouco mais difícil de digitar, pode acontecer também de acumular poeira na tela do notebook, sabe? Ficar o formato das teclas do notebook na sua tela. Isso pode acontecer, infelizmente, por conta desse tipo de teclado. Não é algo tão, meu Deus, que exorbitante, né? Mas pode acontecer. Em seguida dá para ver também um pouco do touchpad, que é um touchpad um pouco convencional, porém ele tem botões aqui. Só lembrando, pessoal, que a linha da Vaio tem uma certa fama do touchpad dar defeito após alguns anos. Então fica ligado a isso, que isso pode acontecer também no seu notebook. Nessa imagem de cima conseguimos ver melhor o teclado e também a dobradiça do notebook. Como você pode ver, é uma dobradiça inteiriça que vai de uma ponta à outra dele, e esse tipo de dobradiça é bem interessante porque ela é mais resistente, ela tende a durar mais com o passar dos anos, diferente das dobradiças de canto. Então você vai ter um notebook estruturalmente que vai durar vários anos. O Vaio FE15 lá da igreja já tem mais ou menos uns 4 anos, ele nunca deu problema na dobradiça, mas o touchpad ele já teve algum problema sim. Descendo um pouco aqui, podemos ver, pessoal, o áudio, né? O notebook tem um áudio um pouco basicão, mas aquele áudio padrão de notebook, LEDs para indicar se o notebook está ligado, se ele está com a bateria carregando ou não, e também um LED para indicar o uso do disco, que hoje em dia a maioria dos notebooks não traz mais esse LED, mas a linha Vaio ainda traz. E temos aqui também o botão de ligar, que sofreu uma repaginada, né? Ficou mais bonitinho, mais redondo. E temos o teclado, pessoal, o teclado com botão cedilha, né? Não tem botão de ligar no teclado, fica na base, o que é um ponto positivo. E temos aqui também, olha só, o teclado numérico com a tecla do mesmo tamanho do teclado convencional. O teclado desse notebook não tem nada a reclamar, é um teclado muito bem construído, funciona muito bem. Só mesmo aquela questão de não ter o desnível, né, que acaba acumulando um pouco de sujeira na tela, como também o fato de você não conseguir apoiar a mão na base para digitar melhor. Porém, é um teclado macio e confortável, dá para usar tranquilamente. Dá para ver mais um pouco do touchpad aqui e a logomarca da Vaio que está aqui serigrafada, eu acho que é assim que se fala, né? Tá carimbada aqui na base do notebook. Podemos ver mais algumas imagens diagonais, mostra aqui um pouco mais dele. A traseira dele aqui, ele tem 2 pequenos apoios que vai levantar um pouco o notebook, né? Vai melhorar a angulação dele para você conseguir utilizar em um ângulo mais confortável para digitar. E mais algumas imagens bem interessantes. Mas vamos falar sobre as portas desse notebook. Aqui a gente tem a foto dessa lateral, porém não tem a lateral direita aqui. Então eu vou pegar a foto ali no site da Vaio e já volto com vocês. Bom, pessoal, separei aqui as 2 laterais do notebook. Vamos começar por essa, onde temos como a primeira porta o RJ45. O que é o RJ45? É uma forma de você conectar o notebook à internet via cabo, né? Diretamente a um roteador, a uma tomada e etc. E dessa forma você consegue usufruir do máximo da velocidade da sua internet contratada. Além disso, também é uma forma de consumir internet sem delays ou sem atraso, porque as paredes não impedem que o sinal chegue até o notebook, afinal é via cabo. Uma porta muito necessária nos dias de hoje, mas não se preocupe, tá? O notebook tem o Wi-Fi, mas ele também tem esse opcional que
tá difícil de achar nos notebooks. A maioria dos notebooks do mercado, a verdade é que eles não trazem mais essa porta, mas a linha Vaio ainda permanece com ela. Em seguida temos a saída HDMI, que serve para você projetar a tela desse notebook, pode ser em um data show, em uma televisão, um monitor e etc. Um uso recomendado seria para professores utilizar esse notebook para dar aulas utilizando slides, como também para contadores ou pessoas do ramo corporativo apresentarem relatórios financeiros ou projetos no seu ramo corporativo, né, na empresa que você trabalha no caso. Como também você pode utilizar duas telas ao mesmo tempo e melhorar a ergonomia e também agilizar o seu trabalho, porque você vai ampliar a sua área que você trabalha, né, o seu desktop. Em seguida temos duas portas USB, que são portas que permitem você conectar qualquer dispositivo USB. Um teclado, um mouse, um fone de ouvido, seja o que for USB, você consegue conectar por meio dessas portas. E finalmente temos aqui, pessoal, uma saída USB-C. Essa saída vai permitir que você amplie ainda mais as portas desse notebook, como também utilizar dispositivos que já contam com esse tipo de entrada. Um uso recomendado, por exemplo, é caso você queira ampliar mais uma porta USB nesse notebook, você pode colocar um adaptador de USB-C para USB-A, né, que é o USB comum, esse quadradão. Dessa forma você vai ter mais uma porta USB disponível com uma velocidade muito boa por conta da tecnologia do USB-C. Vamos para a lateral seguinte. Na lateral seguinte vamos ter mais algumas portas. Temos o Keystone Lock, que é uma espécie de cadeado. A maioria das empresas utilizam essa porta, mas nós, meros usuários comuns, acabamos não usando esse recurso. É um cadeado para prender o notebook. Quando você for num banco, em alguma agência, preste atenção no notebook, né? Se for um notebook, você vai ver que existe esse cadeado conectado lá. Em seguida, pessoal, temos aqui uma entrada para carregar o notebook, né? A entrada de força mesmo, para você carregar a bateria do seu notebook. Temos uma saída de ar quente. Em seguida tem mais uma porta USB comum, a USB-A, para você conectar também os mais diversos tipos de USB que você necessite, né? Qualquer dispositivo USB. Lembrando que são 3 portas USB padrão e uma porta USB-C. É bastante porta disponível para você utilizar e ainda falta a gente falar de mais algumas, que seria o caso dessa entrada para cartão SD grande, que vai o cartão de memória pequeno dentro. Dessa forma você consegue passar fotos rapidamente para esse notebook e editá-las. Não recomendo por conta da tela que não tem uma boa qualidade, mas vamos caminhando aqui. Bom, também serve para você consultar, para você visualizar as imagens de câmera de segurança. A maioria das câmeras de segurança de hoje em dia utilizam cartões de memória para armazenar as imagens e você consegue visualizar e acessar de uma forma mais rápida, editar e etc., por meio do seu notebook, por meio dessa porta. Em seguida tem uma saída mista, que é tanto para a entrada de um microfone como para a saída de áudio. Se você tem um fone de ouvido que tem um microfone e tem um único cabo, vai funcionar perfeitamente nesse notebook. Se você tem um fone de ouvido que tem 2 cabos, né, tem microfone e fone, se você for conectar, você vai poder conectar um deles e só vai funcionar ou o áudio ou o microfone. Mas com o adaptador você consegue resolver esse problema e utilizar o seu fone de ouvido normalmente. Encerrado as portas, vamos falar sobre as especificações, mas não fuja desse vídeo, eu vou explicar de uma maneira que todo mundo possa entender. Pessoal, começando aqui em cima temos acesso à maioria das especificações, certo? Porém, a gente precisa dar uma detalhada nelas também. Começando de notebook Vaio até FE15 é o notebook, é o nome dele, né, o modelo dele, mas o modelo mais específico está aqui embaixo, que é desse V até o H. Se você quiser comparar preço em outras lojas, você tem que utilizar esse modelo específico. Em seguida, pessoal, temos o AMD Ryzen 5, que é o processador desse notebook. Inclusive, se você vier aqui embaixo, você pode consultar que é o 5500U, tá? A versão desse processador, no caso da 6ª geração da AMD, que é um processador muito bom que se equipara aos i5 das gerações mais novas. Então, você vai ter basicamente um notebook com processador i5, só que é da AMD, que serve para você trabalhar, para você estudar, né? Você fazer uns trabalhos um pouco mais pesados, serve para você editar um vídeo. O notebook não é para editar vídeo, não é para editar som, não é para você trabalhar com softwares mais avançados de arquitetura ou de engenharia, mas ele consegue rodar sim algum desses softwares e quebrar um galho, mas ele não é feito para isso, não adianta você exigir muito dele, certo? Mas para quem vai usar no ramo corporativo, planilhas, vídeos, edições de vídeo simples, edição de imagens simples, criação de design, etc., marketing digital, é um notebook que vai te auxiliar muito bem nesse sentido, tá? Inclusive, dá para você jogar The Sims 4 também. As pessoas sempre perguntam aqui, dá para jogar The Sims 4? Dá para jogar nesse notebook bem de boas. Em seguida, o Ryzen 5, temos aqui, pessoal, a memória RAM, que se trata de 8 GB de memória RAM. A memória RAM é basicamente um tipo de memória que permite que você abra e utilize aplicativos ao mesmo tempo no seu notebook. Para você entender melhor,
Se você abrir o Facebook e em seguida você abrir o YouTube, você vai consumir uma parte dessa memória. Mas quando você fecha esses aplicativos, você já libera ela para que mais aplicativos possam ser usados. Não significa que só vai dar para consumir esses 2 aplicativos, é apenas para título de exemplo de como funciona a memória RAM. Normalmente no dia a dia dá para você abrir várias abas no Google Chrome, várias abas no YouTube e utilizar sem problema nenhum. Qual é a quantidade ideal de memória RAM? Para você que é do ramo corporativo, né, que é o principal público desse notebook, o mínimo ideal para você rodar os programas com fluidez sem travar seria 8 GB, que é o caso desse notebook, né? O que ele tem para oferecer e está oferecendo muito bem. Se você fosse usar um notebook, por exemplo, que não é o caso desse, para um ramo mais profissional de edição de vídeos, de edição de imagem, edição 3D e etc., já seria pelo menos 16 GB para você ter um uso mais fluido. No ramo corporativo é 8 e esse notebook está dentro dos padrões. Quanto mais informações da memória RAM, ela é DDR4 3200 MHz, porém não tem nenhuma informação se é possível realizar algum tipo de upgrade, nem de armazenamento nem de memória RAM. E falando sobre armazenamento, nós temos aqui 512 GB SSD, que é um número bem redondo e vai atender a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Mesmo que você utilize bastante aplicativos, é uma quantidade bem considerável. É provável que você vai demorar a encher. Se você usa poucos aplicativos, é uma memória bem considerável já para você também. A verdade é que é um número bem redondo que atende a maioria das pessoas e as marcas preferem trabalhar com esse número de 512 GB. Em seguida vamos ter a tela, que é uma tela de 15.6 polegadas Full HD. Mas não se engane que a tela é Full HD, é uma boa resolução, porém a maioria desses notebooks vem com painel TN. Geralmente quando eles não informam que é uma tela IPS, é porque a tela é painel TN. O painel TN basicamente vai impedir que você tenha bons ângulos de visão. Por exemplo, se você estiver trabalhando e tiver que descansar um pouco o pescoço, você vai ter que repor ali o notebook de uma forma que você consiga visualizar. É uma tela que se você olhar muito de lado, você vai perder bastante a visualização dela. Quando você olha perfeitamente um ângulo bem bacana, você consegue enxergar a tela completamente, mas quando você se mexe um pouco, aí você já percebe ali que a tela não tem bons ângulos de visão. Fica o aviso para você que a tela desse notebook é uma tela de boa resolução, Full HD, porém, em questão de ângulos de visão, ela não é tão boa assim, o que faz o notebook ser bem ruim para edição de imagens e de vídeos, por exemplo, mas dá para fazer aquelas edições básicas. Em seguida, pessoal, temos o Windows 11 Home, que é o sistema operacional. É basicamente o sistema operacional mais usado do mundo hoje em dia. O sistema operacional, só para você entender melhor, é onde você faz uso dos aplicativos, sabe? O Windows, né? Quando você tem o seu celular Android, iOS, você tem o sistema Android, né, que geralmente a Samsung usa, e a Apple usa o iOS, que é o sistema da Apple. Nos computadores nós temos o Windows, existem outros sistemas, mas o mais usado com a maior disponibilidade de aplicativos e mais fácil de utilizar é, sem dúvidas, o Windows. Eu sei que faltam aqui algumas especificações. Por exemplo, placa de vídeo é integrada ao processador. Não é a Vega, é a Radeon Graphics, ok? E quanto à bateria, o notebook vai ter uma bateria média de 3 horas, porque é um processador que tem um bom consumo de bateria e o notebook tem umas especificações um pouco mais avançadas. Além disso, você pode melhorar essa autonomia colocando o notebook no economia de energia e também utilizando com brilho mais baixo. Vamos ver as avaliações dos compradores, o que as pessoas que compraram esse notebook têm para falar sobre ele. Afinal, não é só a minha opinião que importa. Temos 7 avaliações, né, uma média de 4.8. Paulo César, deu tudo certo, felizmente. Amazon Customer, excelente. Notebook tanto para uso profissional quanto pessoal, super recomendado. Julião, recomendo, ótimo custo-benefício, na casa dos 3.000, oferece um bom desempenho, bem confortável de operar. E é bonito, ele colocou um vídeo aqui do notebook, muito bacana, um notebook muito bonito mesmo, como você pode estar vendo aí por meio das imagens. E essa dobradiça aqui é o que traz uma segurança maior para esse notebook. E a última avaliação é da Nilza, né? Perfeito. Pessoal, notebook Sony Vaio, né? Só lembrando, a Positivo é quem fabrica esse notebook, porém a Positivo melhorou bastante a qualidade dos notebooks que ela tem fabricado. Inclusive, você pode assistir o vídeo também do Positivo Vaio 1.15, que é um notebook muito bacana e muito poderoso que eles fizeram. Então, assim, eles estão mudando aquela ideia da Positivo ser somente notebooks baratos, tá? Fica ligado nisso aí, caso você fique um pouco assustado por conta dessa fabricação. Pessoal, é o seguinte, tá? Se você for comprar esse notebook, eu peço a Deus que ele abençoe a sua compra, realmente que seja uma compra abençoada, chegue na sua casa em perfeito estado, que não dê defeitos, né?
que não dê dor de cabeça para você e te atenda muito bem no uso que você quiser fazer. Não sei se é para estudo, se é para trabalho, mas que funcione perfeitamente para você. Antes de você ir embora, vamos fazer uma oração bem básica. Caso você queira pular o vídeo, você pode pular, é uma escolha sua, tá? Santo Deus e Eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma vez estarmos de pé, Senhor Deus. Eu não sei se todos que estão vendo esse vídeo estão bem de saúde, mas eu estou hoje, eu agradeço por isso e peço àqueles que estejam mal de saúde que o Senhor Deus venha a trazer a cura, venha a trabalhar nessas vidas, trabalhar nas células defeituosas, trabalhar onde precisa ser trabalhado, porque tu sabes, eu não sei, mas tu de tudo sabes, Senhor. E o Senhor Deus venha abençoar a vida de todo mundo que esteja assistindo esse vídeo, abençoa a minha também, que possamos permanecer seguindo teus passos na tua linha, meu Pai, e não venhamos a desviar nem para a esquerda nem para a direita. Sabemos que o caminho estreito é difícil, mas leva ao Senhor. O caminho largo é fácil, mas leva ao inferno. Senhor Deus, peço que o Senhor Deus esteja tocando o coração de todo mundo que esteja assistindo. Venha abençoar a semana, o dia dessa pessoa, o restante de dia, não sei qual horário, mas que o Senhor Deus venha a abençoar cada um que está assistindo. No nome de Jesus, Senhor Deus, é isso que te pedimos. E olha só, Deus é maravilhoso, tá? Não desista de Deus, procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. E só relembrando, como falo todo vídeo, a igreja que eu estou falando aqui não é a igreja do dinheiro, não é a igreja da motivação, é a igreja de Cristo, é a igreja que segue a palavra de Deus. Se você perceber que aquela igreja ali não está de acordo com a Bíblia, né? Lógico que isso é o que eu acredito, você tem o que você acredita, mas eu prefiro acreditar que a igreja ela deve seguir o que está escrito na Bíblia, né? O que Jesus deixou para nós. Então, eu recomendo que você procure essa igreja que realmente prega o amor, prega a evangelização, prega a paz e a união entre irmãos, né? Prega que o dinheiro não é a salvação, que o dinheiro não é tudo nessa vida, mas que precisamos temer primeiro a Deus antes, né, de alcançar outras coisas nesta terra. A terra é uma vida passageira, mas quem teme a Deus tem uma vida posterior no céu muito abençoada. E que venhamos a poder fazer parte daquele céu de glória, daquela nova Jerusalém. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo, se Jesus nos permitir.